Boa noite, Érica. Zena, boa noite. Mandando um aviãozinho para as pessoas, convidando, convocando para estar conosco nesse momento de espiritualidade. Jardênia, bom dia, boa noite. Juliano, boa noite. Yara, boa noite. Valquíria, boa noite. Laís, boa noite. Muito bem, amados. O Senhor nos concede hoje a graça de estarmos aqui juntos para meditarmos sobre a Semana Santa. Nós estamos às portas da grande semana. Já peço de antemão, já vamos convidando mais uma vez, lembrando, vamos convidando as pessoas para estar nesse momento conosco, esse momento que é um momento formativo, é um momento de catequese. A nossa fé, ela cresce também quando nós temos essa capacidade também de aprendermos. A catequese é isso, um momento de o Papa leva tão a sério isso, o Papa, que toda semana, às quartas-feiras, sempre o Papa tem um tema de catequese. Por quê? Porque nós compreendemos, como cristãos, como católicos, que sempre temos algo novo para aprender, ou reaprender, ou relembrar. E estamos aqui, nesse momento, nós tínhamos convidado o padre João Paulo, ele acabou de mandar mensagem, ele não está se sentindo bem, inclusive vamos rezar por ele nessa live também, pela saúde dele. Ele passou o dia todinho hoje tomando medicamento, não estava nada bem, nós entendemos, agradecemos a disposição dele, vamos rezar por ele nessa live também, e vamos iniciar, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Peçamos o Divino Consolador, que trabalhe no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Queremos experimentar essa graça de sermos totalmente possuídos pelo Espírito Santo. A Beata Helena Guerra, essa que se encontra aqui, ela dizia que na nossa alma não pode ter melhor amigo do que o Espírito Santo. Por quê? Porque ele que gera um homem novo, gera a mulher nova, ele que tudo na igreja é feito por ele. Encarnação do Verbo, o Espírito Santo desceu sobre Nossa Senhora. Quando o padre vai consagrar o corpo, o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca as mãos ali e pede o Espírito Santo. É o Espírito Santo que gera, o Espírito Santo que é a memória de Deus. Jesus Cristo, quando subiu ao céu, ele dizia: é preciso que eu vá. Se eu não for, o Consolador não vem. Ou seja, o Espírito Santo é esse Consolador. Por isso, ele tem que ser o nosso melhor amigo. Por isso, façamos essa oração, que muitos de vocês com certeza conhecem, e que essa oração nós devemos repetir mas muitas vezes por dia. Porque é uma convocação, é um pedido. E como diz Mateus 7,7, quem pede, recebe. Bater a porta se abrirá. Nós somos esse povo que pede. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Consolador das nossas almas, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, toda a inteligência, toda a sabedoria, a capacidade de falarmos, a capacidade de ouvirmos, Senhor, para que tudo aquilo que for meditado aqui seja para a tua glória. Te pedimos, Senhor, teu Santo Espírito sobre cada irmão que se encontra desse outro lado, nessa live, para que tenha também o seu coração em meio, Senhor, a
tantos problemas, tantas dificuldades, tantas notícias, Senhor, não perca jamais a esperança. Não perca a fé. Tenha o seu coração hoje regenerado pela unção do teu Santo Espírito. Coração reavivado, reinflamado, cheio do fogo do teu Espírito Santo. Consagramos esse momento a Nossa Senhora, porque como consagrado que somos, como consagrado que sou, eu sei que eu não me pertenço, mas pertenço à Divina Pastora, a Mãe de Pentecostes, Nossa Senhora de Pentecostes. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Muito bem, amados, mais uma vez, boa noite, sejamos todos muito bem-vindos. Algumas pessoas já entraram aqui e não ouviram falar primeiro. Nós temos o convidado, o Padre João Paulo, que ele é recém-chegado de Roma, é mestre em liturgia. Ele estaria partilhando conosco sobre a Semana Santa. E hoje, infelizmente, ele passou mal, não está se sentindo bem. Nós queremos rezar por ele, rezar pela recuperação dele. E depois nós iremos ter um outro momento, se Deus quiser, com a presença dele, justamente para falar sobre liturgia, que é a área dele. E hoje, toca a mim estar partilhando com vocês o tema que nós iríamos, eu mais o Padre João Paulo II, partilharmos juntos, né? Mas estamos em comunhão de coração. Mais uma vez, se você não mandou o aviãozinho ainda, mande por gentileza, porque com certeza esse conteúdo que nós iremos aqui transmitir, partilhar, pode ajudar muito. Ao quê? A vivermos a Semana Santa. Eu gosto sempre de fazer uma introdução. Antigamente, nos primórdios da igreja, existia apenas uma celebração. Todos os domingos, os cristãos celebravam apenas a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o tempo, a igreja foi criando uma necessidade de fazer, vou usar o termo assim, reconstituir, não apenas aquele momento da Páscoa, mas antes da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que já celebravam no domingo, porque domingo o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que é a nossa Páscoa semanal. E foi o quê? Fomos vendo também que para chegar à Páscoa, teve uma Semana Santa. E também, devido a tão importância, que também nós, para celebrarmos a Semana Santa, nós não entramos na Semana Santa de cara. A igreja, ela nos lembra que nós precisamos fazer um retiro espiritual. O que é a Quaresma? É um retiro espiritual. Eu partilhava hoje com uma colega daqui, e eu falava para ela assim, ela perguntando, mas por que 40 dias? Claro, tem a parte bíblica, que é a mais importante, que Jesus Cristo passou 40 dias no deserto. Depois nós vemos também que Jonas pregou aos ninivitas que se eles não se convertessem, 40 dias depois a cidade seria destruída. Nós temos o povo de Deus que peregrinou 40 anos no deserto, ou seja, o número 40 na Bíblia é muito significativo. E também se você quer implementar na sua vida qualquer hábito novo, por isso que nós fazemos os exercícios quaresmais. Se você praticar 40 dias o exercício, esse exercício está como que bem fixado também na tua vida. E sempre, ou seja, quem não aproveitou a Quaresma, dá tempo ainda, eu sempre digo, né? Ou seja, Deus tem seu modo de trabalhar. Ou seja, nós passamos 40 dias preparando nosso coração através das 3 palavrinhas chaves. Nós sabemos, né? Qual é? Oração, jejum, esmola ou caridade. Essas 3 palavrinhas que caminham conosco, que estão caminhando conosco nesse tempo de quaresma ainda. Ao viver essas 3 palavrinhas, lembrando que a oração é a minha relação com Deus. Que não é apenas nós rezarmos com fórmulas, mas também meu coração no coração de Deus. Diálogo. Estamos
Eu e Deus conversando. Oração é isso. O jejum é o relacionamento comigo mesmo. Quando eu abro mão de alguma coisa. Nós falamos da sexta-feira de forma especial também. É o jejum da carne. Eu também vou dizendo para mim mesmo que o essencial na minha vida é Deus. O essencial, o desapego às coisas materiais. E o momento também que isso reflete também na terceira palavra, que é a caridade ou esmola, que é o quê? Que é o meu relacionamento com o outro. Essas 3 palavrinhas são palavrinhas-chave nesses 40 dias. Depois de nós trabalharmos esses 40 dias, nós iniciamos depois a Semana Santa, a Semana Maior. E ela inicia exatamente com a solenidade, a missa de Domingo de Ramos na Paixão do Senhor. Pronto, nós já compreendemos já que a importância é tão grande que nós passamos 40 dias trabalhando para chegarmos na Semana Santa. No primeiro momento da Semana Santa, se quem quiser pode colocar depois as perguntas, depois eu peço até também suporte para a nossa coordenação, que depois possa estar mandando as perguntas para mim, tá bom? Nós iniciamos a Semana Santa com as festas, com a entrada de Jesus Cristo, a solene entrada de Jesus Cristo em Jerusalém. E é interessante que nós iniciamos essa missa no Domingo de Ramos. Habitualmente, esse ano tem toda essa particularidade, né? Desde o ano passado também nós estamos tendo essa particularidade da pandemia. Aqui também, hoje recebi uma notícia não muito agradável, que nós vamos sabendo o pronunciamento da diocese, porque vamos ter outro lockdown, vai fechar tudo, não é? E provavelmente nós não vamos ter Páscoa de novo esse ano, as celebrações pascais. Vamos ver. Daqui para quinta-feira, a nossa diocese daqui vai pronunciar-se, né? Em relação a como será isso. Estamos rezando para que tudo seja conforme a santa vontade de Deus. Ok. Nós iniciamos fora da igreja. Vou falar o normal. O normal, depois nós podemos fazer essa situação de hoje, né? Nós iniciamos fora e o padre cumprimentando, além, depois de fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, desejar a graça e a paz a todos. O padre vai dizer: irmãos caríssimos, desde o princípio da quaresma, vimos a preparar-nos com obras de piedade e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início em união com toda a igreja. Olha que lindo essa convocação. A celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. E depois vai lembrar. Recordamos com fé e devoção esta entrada triunfal na cidade santa, Jerusalém. Acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Hoje, não sei quem teve a oportunidade de participar do terço hoje, uma meditação, gente, belíssima, que São Bernardo de Claraval fazia sobre esse momento da cruz. Que muitas vezes nós queremos a glória do Senhor, queremos os milagres do Senhor, mas muitas vezes nós não queremos a cruz. Quem não participa da cruz do Senhor, não participa também da sua glória. As duas estão interligadas. Porque às vezes é muito fácil nós querermos os milagres do Senhor, mas não querermos a cruz. E está tudo interligado. Depois eu até posso, no final também, eu posso retomar esse texto belíssimo, maravilhoso, de São Bernardo de Claraval, porque é uma catequese. É uma catequese justamente para quê? Para aderirmos à santa vontade do Senhor em todos os momentos da nossa vida. Depois, o padre vai proclamar o Evangelho, que o Evangelho habitualmente sempre nós temos os 3 anos litúrgicos, A, B e C. A, B e C. E cada um desses nós dividimos os evangelhos, né? Nós estamos no ano B. Acontece o quê? Depois o padre vai proclamar o evangelho. Habitualmente é o evangelho que fala que Jesus Cristo mandou os seus discípulos para pegar um jumentinho
E ali, ele com esse jumentinho, ele entra com solenidade na cidade santa. O povo que tira palmas, que tiram ramos, e por isso nós chamamos domingo de Ramos. É o fato das pessoas terem preparado esse caminho do Senhor com ramos. Essa bela experiência. O padre, depois de proclamar, ele pode ou não fazer uma admoestação ao povo e depois ele abençoa os ramos e depois se faz a procissão. Se faz a procissão até a igreja, cantando, todos nós conhecemos, né? Hosana, Hosana, o cântico, Hosana nas alturas. E que maravilha! Depois o padre entra na igreja e já vai para a oração da coleta. Aí depois nós temos todo o percurso da missa normal. O evangelho nesse dia é o evangelho longo, habitualmente, por quê? Porque conta a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Habitualmente são feitos por 3 pessoas. O narrador, nós temos o narrador, as respostas e Jesus, que habitualmente é o padre. E sempre é feito na liturgia desse jeito também. E depois a missa segue normal com a meditação, segue depois o momento eucarístico e assim por diante. Isso é o normal, povo amado, isso é o normal. Lembrar que os ramos não são deixados na igreja, são levados para casa e são guardados. Por quê? Porque no ano que vem, o que é que faz? Esses ramos, inclusive tem toda uma cerimônia também, às vezes, para fazer isso, recolhe esses ramos para fazer as cinzas que serão usados na quarta-feira de cinza do próximo ano. Uma pergunta para o final, como é que se divide? Ok, boa pergunta também. Por favor, alguém anota aí também como se divide, qual é a divisão, né? Muito boa também essa pergunta. Podem ficar à vontade para perguntar que no final, com alegria, nós vamos responder. Vou responder isso, né? Esse é o normal, povo amado. Como é que nós podemos viver nesse tempo de pandemia? Há dias atrás eu partilhava com minha comadre de Palmas, a Miriam, e nós estávamos falando sobre participar de missa, né? Ela estava fora de Palmas, e ela estava dizendo que estava se arrumando todo para participar da missa. Nesse tempo, povo amado, se você não puder, devido a tantas situações, alguns lugares estão fechadas as igrejas, mas nós vamos ter transmissões ao vivo, graças a Deus, muitas paróquias, eu acho que quase todas que eu conheço, ou quase todas, estão fazendo as transmissões online. Prepara o teu coração, prepara o teu ambiente como se você estivesse na igreja. Como? Pega o seu raminho, e naquele momento que o padre abençoar, você erga também, porque é o momento de participar. Às vezes, a nossa falta de zelo, vou usar desse jeito, faz com que eu estou em casa, mas eu estou de qualquer jeito, sentado de qualquer jeito. Não. No momento que é para ficar em pé, como se você estivesse na igreja, amados. Que peça o Senhor para te transportar, vou usar essa palavra, te transportar, para que você tivesse sentido na missa. E creio que todos que estão aqui, com certeza, têm sua espiritualidade. Você está aqui procurando formação. E por isso também eu não posso deixar de forma nenhuma de dizer isso. Sim, Lica, sempre vamos deixar essa live salva. Fazer isso. Tem o seu ramo, o teu ambiente, ali perto da tua TV, você coloca uma cruz, uma Bíblia, coloque água, muitas vezes o padre também abençoa a água. Sabe, é um modo de viver bem essa semana. Nós damos compreender a Semana Santa como um grande retiro. Além dos 40 dias, mas essa semana nós chamamos a grande semana. Por quê? Porque é toda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Cada momento é importante. Depois nós seguimos o ritmo normal na segunda, nós temos a liturgia da segunda,
terça, quarta. E quinta, nós damos início àquilo que nós chamamos o Tríduo Pascal. Como é que nós iniciamos esse Tríduo Pascal? Lembrando que Tríduo vem da palavra 3. São 3 dias. Os 3 dias mais importantes para um católico. Por quê? Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa e Sábado Aleluia. São esses 3 dias que nós iremos falar agora um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Sim. Sim. A Isabela já deu a boa resposta aqui também já, né? Sim, com certeza. Juliana, sim, preparar um altar para o Senhor. Por quê? Porque nós queremos realmente ali viver. Queremos viver com intensidade. Intensidade mesmo. Pronto, nós iniciamos o Tríduo Pascal, que nós chamamos Tríduo Pascal, com a missa da Ceia do Senhor. Na tarde da quinta-feira. É a primeira celebração do Tríduo Pascal. Isso era o roteiro que Paulo seguia. E o que é que se conta? O que é que se vive nessa quinta-feira santa? A instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e também toda a dimensão da humildade. Eu vou explicar o que que se trata, isso, né? A leitura é tirada do Êxodo. Depois nós temos o Salmo normal, depois temos a segunda leitura, que é Paulo que vai relatar aquilo que ele recebeu do Senhor. Eu recebi do Senhor e também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que se entregue, tomou o pão e, dando graças, partiu e disse: isto é. Amados, eu gostaria também de fixar no coração de cada um também essa frase aqui que Paulo diz. Partiu e disse: isto é. Não parece, isto é meu corpo. É meu corpo. Quando nós comungamos, nós estamos comungando algo que parece, mas é que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda depois vai dizer: isto é o meu corpo, entregue por vós, fazei isso em memória. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: isso é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que beberdes, fazei isso em memória de mim. Na verdade, todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciareis a morte do Senhor até que ele venha. Aqui nós vemos a instituição da Eucaristia. O Evangelho é belíssimo, 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 belíssimo. Por quê? Porque antes da festa pascal, sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar deste mundo para o outro, ele, que amara os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sempre eu prego sobre esse amou-os até o fim. Deus que não tem medida. Jesus Cristo que não tem medida de amor. Por isso nós nunca podemos dizer: eu amo essa pessoa até ali. Por quê? Porque o amor não se limita. Não se limita. Essa graça, não é? E nós vemos ali o quê? Nós vemos aqui a instituição da Eucaristia, Jesus Cristo que se dá, que se entrega. Ele quis tanto permanecer entre nós que ele se dá como alimento. Ele se dá como pão dos céus. Ele quer pão do céu, o maior milagre. E nós podemos tocar. Em cada comunhão nós temos essa possibilidade. Por isso toda a dignidade, gente, toda a dignidade de se preparar. Padre Pio dizia que quando você se decide, diz: eu vou para a missa, Deus manda um anjo ali que vai te guiando até a missa. O que é que nós vimos aqui também? E depois o Evangelho vai falar o quê? O Evangelho que vai falar da
do lava-pés. Habitualmente é feito, desde o ano passado, esse ano também. Sim, o Tríduo Pascal, sim, começa na Quinta-feira Santa, que são os 3 dias, na quinta, sexta e sábado. A instituição do sacerdócio, que começa no lava-pés também, no cenáculo. No cenáculo acontece a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, porque ali ele dá também aos apóstolos, ali ele ensina a dimensão da humildade, e ele vai dizer: eu que sou mestre e senhor, faço isso, vocês devem fazer também. Então, a dimensão do serviço. Lava-pés é serviço. E Jesus Cristo, sendo Deus, olha o que ele vai dizer. Então disse-lhe Jesus: compreendeis o que eu fiz? Pergunta. Vós chamais-me mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Se eu, que sou mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que assim como eu fiz, vós façais também. Nós temos esse modelo que é Jesus Cristo, que lavou os pés dos seus, e eu sempre brinco, mas é verdade, os pés dos apóstolos não tinha asfalto naquele tempo, não tinha manicure. E ali ele se colocou como escravo, a Kenos de Deus, e Jesus Cristo que se rebaixou, mais além ainda, além da encarnação. Ele se colocou como servo, como escravo, que lava os pés dos apóstolos. E disse ainda: olha, eu que sou mestre e senhor, fiz isso, vocês também devem fazer. Porque olha aqui o exemplo que eu faço. A dimensão do serviço, a dimensão do lavar os pés dos outros. O que é que eu recomendo através dessa celebração, para depois nós começarmos as perguntas? Fazer. Quem não puder ir na missa, e você tem alguém em sua casa, o ano passado foi muito interessante, porque Deus suscitou muita criatividade nas pessoas que queriam realmente participar, viver bem. Eu fiz nos anos anteriores, no ano passado não, e nem porque nós não tivemos o lava-pés. E o que é que eu fazia? Eu lavava os pés de 2 pessoas, dos 2 discípulos, e fazia o quê? E pedia da comunidade. Eu falei, gente, o padre é o primeiro a servir a comunidade. O padre é o primeiro que tem que se dedicar, o padre é o primeiro que tem que amar pela própria vocação. Mas também, o mesmo Senhor que eu tenho é o mesmo Senhor que você tem. O mesmo Senhor que me chama a servir e amar é o mesmo Senhor que te chama a servir e amar. É o mesmo Senhor que chama a Isabela, a Yara, a Sônia, a Alexandrina, a Juliana, o Everson, todos, a Lica, a Mércia, todos, Laídes, todos que estão aqui. O mesmo Deus, o mesmo Senhor Jesus Cristo que me chama como padre a servir, é também. Aí o que é que acontece? Muitas pessoas fizeram o lava-pés em casa. Os pais que fizeram o lava-pés nos filhos. Gente, mandaram algumas fotos que o ano passado eu me comovi, sabe? Me emocionei. Fazer isso. A mulher que faz isso ao marido e vice-versa. A dimensão do serviço. Eu não posso ir, mas eu sei também que em casa eu devo fazer isso. Por isso que é necessário também nós compreendermos que cada ritual da missa, é necessário também nós compreendermos. Porque não é só na missa, mas é na vida. É preciso fazer isso, o serviço. Ok, o que aconteceu depois disso?
teve o lava-pés, teve a instituição da Eucaristia, teve o serviço também, o lava-pés, demonstração de serviço. E Jesus Cristo foi o quê? Jesus Cristo foi para o Horto das Oliveiras, o Monte das Oliveiras. E ali, ele depois vai com os discípulos, depois os soldados chegam, prendem ele, e ele vai passar a noite todinha preso. É tanto que se nós olharmos aqui a liturgia, no final, que a gente tem um missal, eu recomendo que todos tenham. Eu estou com a versão aqui de Portugal. Deixa eu só aqui, pronto. Isso na quinta-feira. Lembrar. Sim, Judas, através do beijo, traz Jesus. Por 30 moedas de prata. Os discípulos fogem. Cada um é disperso, com medo de ser preso. Jesus passa a noite todinha como que num buraco, esperando o julgamento no dia seguinte. Essa situação. Inclusive, quem assiste o Filho a Paixão... uma coisa que eu recomendo. Durante a Semana Santa, se possível, sexta-feira santa ainda, assista A Paixão de Cristo de Mel Gibson. Vale a pena. Não terminamos a quinta-feira ainda, amados. O que acontece depois que tem a comunhão normal na quinta-feira santa? Depois o padre faz a oração depois da comunhão, ou pós-comunhão, como nós chamamos. Depois nós temos a transladação do Santíssimo Sacramento, que vai dizer aqui, vou até ler para vocês o que está escrito literalmente, né? Terminada a oração, o sacerdote de pé, diante do altar, põe incenso no turíbulo e de joelhos incensa por 3 vezes o Santíssimo Sacramento. Em seguida, toma o véu de ombros, pega a píxide e cobre-a com a extremidade do véu. Organiza-se a procissão com círios e incenso, com toda solenidade, porque o Senhor merece o melhor. Indo à frente, o cruciferário com a cruz leva o Santíssimo Sacramento através da igreja para um lugar de reserva preparado numa capela convenientemente ornamentada. Enquanto vai, canta-se hinos de louvor ao Santíssimo Sacramento. Um deles, o tão sublime sacramento. O padre ou o diácono, no caso, chega na capela, uma capela que habitualmente eu sempre fiz nas paróquias. Em Portugal não, em Portugal sempre tinha uma capela inicial, capela do batismo. Naquele dia nós fazíamos a capela da reposição. Mas em alguns lugares no Brasil nós fazíamos uma coisa fora. Nós fazíamos toda uma procissão de velas. Chegávamos lá, colocávamos a píxide lá no altar improvisado, mas muito bem organizado, muito bem elaborado, com luzes, com tudo aquilo. O padre fazia um momento de silêncio e depois nós tínhamos uma escala de estado da adoração. E hoje muitas pessoas fazem, muitas paróquias, graças a Deus, fazem intercalo entre as pastorais. Depois da missa, cada hora fica com a responsabilidade, não é? Pronto. Depois disso, depois da quinta-feira, desse momento de adoração, as pessoas fazem a vigília até pela manhã. Depois, às 15 horas, habitualmente, é sempre o horário às 15 horas, que é o horário da paixão, por isso nós rezamos o terço da misericórdia às 15 horas, isso da sexta-feira santa. Ela tem origem, todas essas celebrações, de forma especial, tem origem em Jerusalém. Já isso logo no início do cristianismo já lembravam desse momento das 3 horas, que o próprio Evangelho também
nos relata, não é? O que acontece? E é uma das celebrações que as pessoas parecem que não entendem direito. Sabe por quê? Porque ela não começa de forma normal. Como é que se inicia uma missa? Com cânticos, com comentários e assim por diante. E assim por diante. Mas essa celebração não começa desse jeito. Começa como? Começa com procissão, mas só o padre ou o diácono. Eles começam em silêncio. O altar está todo desnudado. Uma coisa que eu esqueci também de mencionar, amados. Depois da comunhão, depois que o padre tira o Santíssimo na píxide para uma capela, desnuda, tira toda a ornamentação do altar. Fica só o altar limpo, nu. E o sacrário também aberto, com a luz apagada. Para lembrar justamente as pessoas que Jesus não está ali, Jesus está em outro lugar. Isso na quinta-feira santa. Vou voltar para a sexta agora. Sexta-feira começa a celebração às 15 horas, a hora da misericórdia. Não começa de forma habitual, como eu disse. Começa num silêncio profundo. O padre está todo de vermelho. A quinta-feira também a colitúrgica é branca, só para nós nos situarmos também, tá? Porque é festa. E domingo, sempre o vermelho tem essa dimensão do martírio, mas também nós celebramos também em Pentecostes. Pentecostes é fogo vermelho, né? Ok, na sexta-feira santa nós temos essa experiência. O padre e o diácono, ou só o padre, com os ministros, quando tem ministro da Eucaristia também pode ser, e o padre chega diante do altar, todo silêncio, ele se prostra de mãos abertas. Ele se prostra diante do altar, deita diante do altar. E ali se faz um momento de silêncio. Você já viu isso? E por que o padre faz isso? Tem toda a dimensão também. Porque no dia da nossa ordenação... outra coisa também que pelo menos em Palmas nós tínhamos isso. Aqui não, aqui na Alemanha é um pouquinho diferente, né? Mas vou retroceder um pouquinho também para nós compreendermos aí desse tríduo pascal. Na quinta-feira santa, pela manhã, à noite, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Pela manhã, em algumas dioceses, nós fazemos, os padres fazem a renovação das promessas sacerdotais. Nós temos a missa do Crisma, que é onde temos a bênção dos santos óleos, santos óleos, óleo catecúmeno, do Crisma, e os enfermos, os três óleos, não é? E também ali nós temos a renovação das promessas sacerdotais dos padres. Diante do bispo, nós renovamos as nossas promessas de pobreza, obediência e castidade. E de obediência, principalmente, diante do bispo também, né? Ou seja, agora vamos voltar para a sexta-feira. Sexta-feira, depois de prostrados... O padre 2 anos que nós iremos presenciar. Pronto. O padre depois se levanta e depois o padre vai para o altar. O padre vai para o altar. O altar está desnudado ainda, gente. Desnudado, sem nada, né? Aí inicia-se, depois do padre fazer a oração coleta, oração inicial. Não é com o nome do Pai, nada. Ele faz a oração, que vai dizer: lembrai-vos das vossas misericórdias, Senhor. Santificai e protegei sempre os vossos servos, para os quais Jesus Cristo, vosso Filho, instituiu no seu sangue o mistério pascal. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Depois nós temos a liturgia da palavra. Primeira leitura. A primeira leitura é tirada de Isaías. Vede como vai prosperar o meu servo, subirá, elevar-se-á, será exaltado. Assim como a sua vista, muitos se encherão de espantos, tão desfigurado,
estava seu rosto, que não tinha forma aparente de homem. O texto é muito bonito, é tirado de Isaías, né? Logo após nós temos o Salmo, que muitas paróquias se cantam. Pai, em vossas mãos eu entrego o meu espírito. Lindo o Salmo, lindo, lindo mesmo. Depois nós temos a segunda leitura da carta aos Hebreus. Aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação para todos que lhe obedecem. Depois nós temos o Evangelho. O Evangelho também é narrado por 3 pessoas. O Padre é Jesus, depois nós temos o narrador e nós temos a Assembleia. O Evangelho é um pouco longo, porque nós temos a narração. Depois o Padre faz a homilia. Depois da homilia, nós temos a oração universal. Oração universal. Essa oração universal nós temos algumas particularidades. Primeira, nós rezamos nesse dia pela Igreja. Depois nós rezamos pelo Papa. Depois nós rezamos por todos os ministros e pelos fiéis. Depois, isso sempre intercalado com uma oração, tá, amados? Depois nós rezamos pelos catecúmenos. Depois nós rezamos pela unidade dos cristãos. E depois nós rezamos pelos judeus. Depois nós rezamos pelos que não creem em Cristo. Depois rezamos pelos que não creem em Deus. Depois nós rezamos pelos governantes. E, por fim, nós rezamos pelas pessoas atribuladas. São 10 orações intercaladas com 10 preces intercaladas com oração. Depois dessas preces, nós fazemos o quê? Fazemos a adoração à Santa Cruz. Porque a liturgia da cruz é o cume da celebração da Sexta-feira Santa, para a qual somos conduzidos pela leitura da paixão segundo São João. O Evangelho convida a contemplação de Jesus, cuja majestade soberana se revela na cruz. Que lindo isso. O madeiro do suplício infame tornou-se instrumento de redenção universal, o sinal e o penhor do amor infinito de Deus. Ao prostrar-nos diante da cruz, adoramos a Deus e a seu Filho, exaltado na glória. A adoração da cruz é também um gesto de ação de graças ao Pai, que nos resgatou, e a Cristo que morreu para que tenhamos a vida. Finalmente, essa prostração silenciosa exprime o nosso desejo de corresponder ao amor divino, amando de todo o coração e com todas as forças a Deus e a Cristo, que é Deus. O que é que faz? Depois, o padre vai no início da igreja, ele pega a cruz está com pano, e por 3 vezes ele diz: eis o lenho da cruz, eis o madeiro da cruz, e todos respondem: vinde e adoremos. E conforme ele vai andando, ele vai tirando. Primeiro ele tira de um braço, depois ele tira do outro braço, e quando chega no altar, virando para o povo, ele tira o último, né? E o véu cai. Depois, ali, nós temos o momento da adoração da Santa Cruz, que o que é? O beijo da cruz. É o beijo da cruz. Que habitualmente nós canta-se. Eu gosto muito daquela música da comunidade Shalom, Belíssimo Esposo. Oh, belíssimo. Aquela música relata tudo. Oh, Belíssimo Esposo. Muito bem, amados. Terminando esse momento a qual todos vão com veneração, do mais novo ao mais idoso, ali inclinar-se beijando a cruz, isso na igreja. Em casa, você pode. Todo cristão tem que ter 2 coisas. Melhor, vou aumentar 3 coisas, né? Bíblia, cruz
e uma imagem de Nossa Senhora. Cruz, Bíblia e a imagem de Nossa Senhora. Em casa, no mínimo. Você pode acrescentar o texto e assim por diante. Mas essas 3 coisas são essenciais. Bíblia, cruz, Nossa Senhora. Assistindo em casa a essa celebração da paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, nesse momento, você com muita veneração, faça também o seu beijo da cruz e coloque também para quem está em casa beijar. Tá bom? Modo de viver em casa essa espiritualidade. Depois, prepara-se o altar. Depois o padre ou o ministro vai buscar as espécies eucarísticas. Não tem consagração nesse dia. Importante também, nesse dia não se celebra o sacramento da confissão. É o único dia do ano que não tem o sacramento da confissão. Não se pode confessar melhor, não é? Tá bom? Depois o padre vai dizer: fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer. Ali começa a se rezar o Pai Nosso. E logo depois tem o momento da comunhão. Muito bem. Depois da comunhão, em seguida da distribuição da comunhão, pode-se cantar o cântico e deve-se cantar um cântico apropriado. Terminada a distribuição da comunhão, o ministro idôneo leva a píxide para o lugar previamente preparado fora da igreja, ou, se as circunstâncias o exigir, coloca no sacrário. Então o sacerdote, depois de um conveniente espaço de silêncio sagrado, diz a seguinte oração: Deus eterno e onipotente, que nos renovastes pela gloriosa morte e ressurreição de Cristo, confirmai em nós a obra da vossa misericórdia, a fim de que pela comunhão neste mistério vos consagremos toda a nossa vida. Ok, depois disso o que acontece? Todos se retiram em silêncio e em tempo oportuno desnuda-se o altar. Isso foi quando? Sexta-feira Santa. Lembrar que eu estou colocando ser bem prático também nesse tempo de pandemia, já que muitos de nós não podemos ir para a igreja. Em casa também nós podemos, ao participarmos também, fazermos nosso momento de espiritualidade. Ok. Nós temos, depois de viver na Sexta-feira Santa, esse momento, não tem missa em lugar nenhum do mundo, não tem lugar missa, é só a celebração da paixão, porque não tem a consagração. Depois nós temos o dia mais importante do ano litúrgico, o dia mais especial. O Sábado Santo é o dia absolutamente especial dentro do ano litúrgico. As igrejas e os altares despojam-se dos seus ornamentos habituais e o sacrário fica vazio. Não há nenhuma celebração, além da liturgia das horas. A comunhão só se pode administrar de forma de viático. É uma jornada de meditação, de deserto e de silêncio, o dia todo. Depois das 18 horas, já se pode, antes só se pode com permissão do bispo, mas depois das 18 horas, inicia-se a celebração da Vigília Pascal, que nós damos o nome também, em muitos lugares, principalmente em língua portuguesa. Sábado, aleluia. Muito bem, amados, vamos lá. Nós não iniciamos essa celebração dentro da igreja. Nós iniciamos fora. Por quê? Porque nós fazemos o lurcenário ou rito da luz. Fora, habitualmente se faz uma pequena fogueira e ali nós iniciamos com a bênção do fogo. A bênção do fogo novo, que nós chamamos. O padre começa dizendo desse jeito: nessa noite santíssima em que a igreja, em que nosso Senhor Jesus Cristo passa da morte à vida, a igreja convida os seus filhos, dispersos pelo mundo inteiro, a reunirem-se em vigília de oração. Vamos comemorar a Páscoa do Senhor, ouvindo a sua palavra e celebrando os seus mistérios, na esperança de participar no seu triunfo sobre a morte e de viver com ele para sempre,
junto de Deus. Momento lindo. Depois faz o quê? Abençoa-se o fogo, dizendo como: Senhor, que por meio do vosso Filho destes aos vossos fiéis a caridade da vossa luz, santificai esse fogo novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais, olha que lindo, acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Luz eterna. Ok. Depois se prepara o Círio Pascal. Como? Depois explica-se. Se vocês tiverem em mente, no coração, um Círio Pascal, aquela vela grande, bem grande, não é? Bem grande. Aquela vela pascal se chama Círio Pascal. Círio Pascal. E ela tem algumas particularidades. Ela, habitualmente, ela tem em cima o A, que é o alfa, e embaixo o ômega. Jesus Cristo, como diz lá São João, escreve no Apocalipse, Jesus Cristo é o alfa e o ômega, o início e o fim de tudo. Temos isso, o alfa e o ômega, alfa em cima, ômega embaixo. E nós temos também o ano corrente, no caso, 2021. O padre com estilete, na haste vertical, ele vai dizer Cristo, ontem e hoje. Na haste horizontal, ele vai dizer alfa e ômega. Depois, ele vai gravar no ângulo superior esquerdo, o primeiro algarismo do ano corrente, ele vai dizer: a ele pertence o tempo, a eternidade, a ele a glória e o poder para sempre. Isso ele pode fazer com estilete. Habitualmente fazia com estilete. E depois também, isso, no primeiro momento. Depois ele vai fazer um momento, ele vai pegar as chagas, que representam os 5 grãos de incenso, ele vai fixar em cima, no meio e embaixo, depois ao lado. Tá vendo o círio já? Tá vendo o círio? Pronto. É isso, né? E vai dizer, né? Pelas suas santas chagas santas e gloriosas, nos proteja e nos guarde. Cristo Senhor. Amém. O sacerdote depois acende com fogo novo o Círio Pascal, dizendo: a luz de Cristo gloriosamente ressuscitado nos dissipe as trevas do coração e do espírito. Ok. Depois disso, o diácono ou padre toma o Círio Pascal e canta Lumen Christi, a luz de Cristo. Nós respondemos deu graças ou graças a Deus. Deu para imaginar direitinho, gracinha, gente. É isso mesmo, Laís. Tá bom? O que acontece? Depois, isso, celebração habitual, fora de pandemia. Depois, acende, isso é a celebração toda feita até esse momento fora da igreja. Depois, o padre entra na igreja com tudo apagado e por 3 vezes, ele vai levantar o Círio Pascal e dizer a luz de Cristo. A luz de Cristo, Lumen Christi. Graças a Deus, deu graças. Por 3 vezes. Início da igreja. A igreja, lembrar que ela está toda apagada, as velas, tudo está apagado. Tudo está apagado. Início de igreja, meio e altar. Ok? Muito bem. Depois, o padre ou uma pessoa apta para isso, que canta, no meu caso, canta o Precônio Pascal, ou Exultate. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando. Que é um hino assim que é do poder. Que começa dizendo desse jeito: exulte de alegria a multidão dos anjos, exulte as assembleias celestes.
Ressoem hinos de glória para anunciar o triunfo de tão grande rei. Rejubile também a terra, inundada por tão grande claridade. Porque a luz de Cristo, o Rei eterno, dissipa as trevas de todo o mundo. Alegre-se a Igreja, nossa mãe, ardonada com os fulgores de tão grande luz, e ressoem nesse tempo aclamações do povo de Deus. E vós, irmãos caríssimos, aqui reunidos para celebrar o esplendor admirável dessa luz, invocai comigo a misericórdia de Deus onipotente, para que, tendo-se ele dignado, sem mérito algum da minha parte, admitirmos no número dos seus ministros, infundir em mim a caridade da sua luz, para que possa celebrar dignamente os louvores desse sírio. Que maravilha isso, que maravilha. Cantando, eu particularmente me estremeço. Lembrar que essa é a solenidade principal do ano litúrgico. Você pode, porventura, faltar qualquer celebração, mas essa não pode faltar. Ok, depois disso, acende-se as velas, acende-se as luzes. Depois acontece o quê? A liturgia da palavra. Essa liturgia da palavra ela tem uma particularidade. Vamos lá compreender. Na primeira leitura, ela sempre é lido Gênesis. Gênesis lido sempre. Por quê? Porque conta aqui a narrativa da criação do mundo. Criação do mundo. No princípio, Deus criou a céu, a terra e assim por diante. Depois nós temos um salmo, que o refrão é um espetáculo, que é a minha cara isso. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Bem carismático, do poder. Depois nós temos uma oração, depois nós temos a segunda leitura, depois nós temos sempre um salmo, depois nós temos a terceira leitura, depois nós temos salmo, depois nós temos oração, depois nós temos uma quarta leitura, depois nós temos um salmo, depois nós temos uma oração, depois nós temos uma sexta leitura, isso tudo, né? Depois nós temos o quê? Depois nós temos mais um salmo, depois nós temos mais uma oração, depois nós temos a sétima leitura. A sétima leitura, que também é um espetáculo, que vai dizer, né? Dar-vos-ei um coração novo, infundirei em vós um espírito novo. É um espetáculo, amados. É uma glória mesmo. Depois nós temos o salmo. O salmo é o quê? Assim como a corça suspira pelas águas correntes, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Depois nós temos o salmo, depois nós temos uma oração, depois nós temos a leitura da epístola. Isso é o roteiro normal. Alguns lugares que podem reduzir, vocês colocam 3 leituras, mais a epístola e o evangelho. Tá bom? Ok, depois da epístola, nós temos a leitura do evangelho. Muito bem. Depois disso... Boa. Esse missal que eu estou usando aqui é o de Portugal. No Brasil nós temos uns... Show de bola, maravilhoso. Tá bom? É formação isso, gente. É formação. Ok, depois nós temos a homilia. Uma vez que o penúltimo sábado, aleluia, que eu celebrei no Brasil, eu celebrei no Rio de Janeiro, na cidade de Rio Bonito, com o padre Dudu, que eu amo de paixão. Foi tudo isso, essas leituras, e ele pregou ainda 1 hora, pulando, que ele prega pulando, né? E depois disso depois de tudo isso, nós tivemos ainda mais ou menos 1 hora e meia de procissão. Cidade participativa mesmo. Resumindo tudo. Foi mais ou menos
entre tudo, entre missa e tudo mais, foi mais ou menos umas 6, 7 horas praticamente. Só de pregação dele foi 1 hora. Só de pregação foi 1 hora. E nós tivemos que mandar o povo ir embora. Nós tivemos que mandar o povo ir embora porque as pessoas não queriam sair. Tá bom? Claro, há situações e situações, né? Tem pessoas que acham longas, né? Padre. Uma vez uma pessoa foi dizer para um padre, a missa é muito longa. Aí o padre disse, não é que a missa é muito longa, seu amor que é muito curto, né? Tá bom? Só para uma explicação aqui. Voltemos. Depois da homilia, faz-se a liturgia batismal. Habitualmente, lembrar também que nesse tempo, em muitos lugares do mundo, tem o batismo. Muitas pessoas são batizadas, crianças são batizadas, né? Nesse tempo também tem essas situações, não é? Tem essas situações. Ok, vamos lá então, amados, para a liturgia batismal. Ok, pronto. Nós, logo no momento inicial, o padre faz a convocação e reza a ladainha dos santos, de todos os santos, não é? Faz uma série de invocações dos santos, né? Nós cremos na comunhão dos santos. Os santos não estão mortos, estão vivos, porque Deus é o Deus dos vivos, não Deus dos mortos. O próprio Jesus Cristo disse isso, né? Nós acreditamos nessa comunhão dos santos. Os santos estão vivos no céu e intercedem por nós. Muito bem, então. Depois nós fazemos a invocação. Essa invocação pode ser rezada ou cantada. Depois tem a bênção da água batismal. Tem todo um ritual que se faz também. E depois, no momento depois do padre abençoar, o padre habitualmente introduz, conforme a circunstância, o Círio Pascal 1 ou 3 vezes na água, falando, né? Pedindo, mais uma vez, nada sem Espírito Santo. Desça sobre esta água, Senhor, por vosso Filho, a virtude do Espírito Santo. Oh, glória! Depois tira-se o círio, né? E se prossegue. Nesse momento, eu particularmente, por onde eu tenho feito, eu tenho, nesse tempo não, né? Mas um momento de renovação das nossas promessas batismais também. O que eu faço? Faz uma fila e as pessoas vão lá tocar na água abençoada e faz ali a sua renovação das suas promessas batismais também, não é? Tá bom? Depois disso, amados, lembrar que para fazer também isso, antes exatamente desse momento que eu faço, tem também a renovação das promessas batismais. O que é que se consiste nessa renovação dessas promessas batismais? E aí, estou terminando já. Aguenta um pouquinho aí. A primeira parte é a renúncia a Satanás. Precisamos renunciar. A pergunta é, e você pode na sua casa agora responder. Responda. Renunciais a Satanás? Sim, renuncio. E a todas as suas obras? Sim, renuncio. E a todas as suas seduções? Sim, renuncio. Essa é a primeira parte. Depois disso, nós temos a nossa profissão de fé. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Você responde o quê? Sim, creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Sim, creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? Sim, creio. Depois o padre diz, Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos perdoou todos os pecados, nos guarde com a sua graça, para a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pronto. Depois disso, tem esse processo, o padre também pode aspergir também, a liturgia prescreve isso,
Não tem o creio, porque nós já resumimos ele, né, nesse momento, né, eu creio. Depois nós temos a oração universal, as preces normais, não é? Depois nós temos as preces normais. E depois a missa segue normal. Prepara-se o altar, faz o momento da consagração. Temos o prefácio é próprio. O prefácio é próprio, tá bom? E depois a missa corre normal, com tudo, com comunhão, com muita alegria, com muito júbilo. Por quê? Porque Cristo está vivo e ressuscitado. A nossa fé acredita. Paulo disse, se Jesus não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão. Nós acreditamos na ressurreição. Muito bem, e nesse dia, na bênção final, nós temos uma bênção especial, que diz, Deus que pela ressurreição do seu Filho unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória da imortalidade. Todos respondem, amém. A vós que terminado o dia das paixões do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa. Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E depois que o padre vai repetir isso até nas oitavas de Páscoa, por mais 8 dias também, que é, ide em paz, o Senhor vos acompanhe sempre. Aleluia, aleluia. Aí responde o quê? Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Pronto, amados, isso é o resumo bem breve daquilo que é a nossa Semana Santa, tá bom? E como é que nós podemos viver bem? Até você pode fazer o seu círio. Aqui na Alemanha é muito típico isso. E eu acho interessante também nós pudéssemos fazer também. Você faz um pequeno círio para você também nesse momento. E pede para o padre depois abençoar, você mesmo pode acender naquele momento também. Por quê? Porque se você não puder participar da missa, infelizmente, cada dia também tem uma graça. Domingo de Ramos, vamos fazer o quê? Ter um ramo em casa. Na quinta-feira santa, fazer o quê? Vamos lavar os pés das pessoas que estão em nossa casa. Por quê? Porque é mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos fazer o quê? Vamos ter uma cruz, um altar bem feito. Claro, esses dias todos com altar, né? E beijarmos também, fazemos o nosso momento de oração, de entrega também, o beijo da cruz. E sábado, nós vamos ter essa vela pascal, esse círio pascal, pequeno, você pode enfeitar também, tá bom? Esse é um modo hoje de vivermos em meio à pandemia essa situação. É isso que nós queremos pedir justamente a Deus que conceda. E depois nós temos a missa de segunda-feira, no domingo, normal, com várias leituras, né? E depois nós temos as oitavas de Páscoa, que nós chamamos. Por que a oitava de Páscoa? Porque nós celebramos, é tão importante, amados, o domingo de Páscoa, que nós celebramos 8 dias como se fosse o único. Mesmo que as leituras mudem, mas o prefácio, que são as orações que o padre faz, é igual. Canta-se o Glória, reza-se o Credo, coisa que não é habitual rezar no meio de semana. Mas nas oitavas de Páscoa, e depois no segundo domingo da Páscoa se celebra o quê? Alguém sabe? Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. O que é que se celebra? Como se chama o segundo domingo da Páscoa? Vamos lá? Eu vou dar uma dica. João Paulo II. São João Paulo II. Vamos lá? Como se chama o segundo domingo da Páscoa? Não. Próximo. Como se chama? É o domingo da misericórdia. Muito bem, Regina.
É o domingo da misericórdia, o segundo domingo. Sim, sim. É logo na parte da segunda-feira já, a partir da segunda-feira já nós chamamos as oitavas de Páscoa. As oitavas de Páscoa, tá bom? É a festa da misericórdia, o domingo da misericórdia, não é? O segundo domingo da Páscoa é o domingo da misericórdia, a festa da misericórdia, né? Que muitos lugares a Canção Nova faz, muitas comunidades fazem e assim por diante. Opa, pronto. O que eu tinha para explicar, amados, para partilhar com vocês era isso hoje, né? Como eu disse no início, era para ter feito eu com o padre João Paulo II. Nós vamos colocar nossas orações por ele. Ele vai fazer amanhã o teste da Covid. Vamos rezar para que não tenha. Ele passou hoje um pouco mal hoje. Estamos rezando pela recuperação dele. Com certeza depois vamos marcar uma live também com ele para ele falar de liturgia. Ele é mestre de liturgia, recém-chegado de Roma. Um padre que eu tenho um carinho muito grande, né? Porque eu conheço ele antes de ser padre, né? Nós temos toda uma história de amizade também, de conhecimento. Isso, tá? Onde consigo... Tá, não entendi, né? Muito bem. Perguntas. Senão eu ia aprender muito bem, o senhor é ótimo. Obrigado, gratidão de coração, tá? Muito bem. Deixa eu ver aqui, acho que a Laís mandou algumas coisas aqui pro meu celular. Olha, no momento da bênção, tem alguns lugares indicando que nós pudéssemos também, foi uma situação também interessante, que a Juliana perguntou, o ramo colocado no altar, deixamos na porta. Vamos por partes. Tem alguns lugares que estão indicando, isso fica muito a critério também, né? A critério. O ramo, você pode. Alguns lugares, como eu disse, vamos por partes. Alguns lugares estão indicando que durante o dia, não antes da celebração, você pudesse colocar nas portas, nas janelas, indicando isso, não é? Ou você ir também, mas na hora da bênção, eu recomendo seriamente que possa também estar perto da TV, tá bom, amados? Nesse momento, tá? Vamos lá então. Uma pergunta: quem fez conseguir como... Uma pergunta: quem não conseguiu se confessar, como faz? Agora tem que ver o que é que faltou, né? Por que a pessoa não conseguiu se confessar, né? E já demonstra que a pessoa quer se confessar, né? Entregar misericórdia, na próxima vez que você encontrar um padre, você fala assim: padre, eu quero me confessar. Já pede logo já a confissão. Eu sempre digo, guarde tudo na sua vida, menos pecado. Sacramento da confissão, sacramento da misericórdia, é um sacramento de encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Amados, já estou terminando já, né? Já passei 13 minutos já. Ok. Uma pergunta para o final. Como é que se dá a divisão do ano A, B e C? Nós temos no Evangelho 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros nós chamamos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Cada ano nós dedicamos a um evangelista. E em solenidades, algumas coisas especiais, nós colocamos João, porque esses sinóticos, se nós colocarmos os 3 juntos, Mateus, Marcos e Lucas juntos, tem muitas coisas que são extremamente parecidas. Muitas coisas. João é diferente, o evangelho de João. Relata outras coisas, né? Tem alguns elementos dos sinóticos, mas não é tão parecido. Por isso nós dividimos no A, B e C. A, Mateus. B, Marcos. C, Lucas. Tá bom? Ok. O Tríduo Pascal começa na Quinta-feira Santa. Yes! Começa na Quinta-feira Santa. Com a missa do lava-pés, instituição da Eucaristia, instituição do sacerdócio. O cenáculo é o espaço físico onde Jesus se reunia com seus discípulos. Sim, foi ali também, né? O derramamento do Espírito Santo e a instituição da Eucaristia nasceram no mesmo lugar. A vinda do Espírito Santo também no cenáculo muito bem. O povo, quem assiste algo...
povo quer assistir algo leve, não entendi essa pergunta não, Laís. Depois você especifica, né? O que fazemos com os ramos depois? Guardamos, não se coloca fora. Porque, principalmente quem foi na missa mesmo e trouxe os ramos, não se deita fora porque é um sacramental, a partir da que foi abençoado, tá? Porventura, se você quer se desfazer dele, você coloca fogo, tá bom? Os ramos habitualmente você pega mesmo numa palmeira, de uma oliveira, você leva, né? Isso é muito a critério, né? É o que fazemos com os ramos, o ramo colocamos no altar, ok? E se der, faz uma leitura que você falou. Ah, a leitura de São Bernardo de hoje, né? Deu outra sugestão de filme, né? Eu acho que tem muitos filmes da paixão, mas eu particularmente, eu sou apaixonado com, acho que o filme que mais retrata a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é tão forte, tão realista, é o do Mel Gibson, sem dúvida nenhuma, A Paixão de Cristo. Vale muito mesmo a pena. Amados, lembrar que a leitura, eu vou falar rapidinho aqui do Evangelho. Eu vou ler rapidinho o Evangelho, eu vou falar também do que é que se trata o que eu comentei logo no início, tá bom? Diz assim, Jesus Cristo: naquele tempo disse Jesus aos fariseus: eu vou partir a vez de procurar-me e morrereis no vosso pecado. Vós não podeis ir para onde eu vou. Diziam então os judeus: ele irá matar-se? Será por isso que ele afirma: vós não podeis ir para onde eu vou? Mas Jesus continuou dizendo: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ora, eu disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditardes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram-lhe: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: absolutamente aquilo que eu vos digo. Tenho muito que dizer e julgar a respeito de vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro e eu comunico ao mundo o que lhe ouvi. Eles não compreenderam que ele falava do Pai. Disse-lhe então Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e por mim nada faço, mas falo como o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que é do seu agrado. Enquanto Jesus dizia essas palavras, muitos acreditaram nele. Vamos lá agora para o comentário de São Bernardo de Claraval, que por sua vez ele morreu no dia 20 de agosto. A festa litúrgica é no dia 20 de agosto, que por sua vez é meu aniversário. Tá bom? Anotem direitinho aí para mandar orações, muitas orações para mim também, no dia 20 de agosto, dia São Bernardo de Claraval. Por isso que eu tenho meu nome, de Bernardo. Tá bom? São Bernardo, monge cisterciense, ele que viveu entre 1091 e 1153. Um homem que arrastava multidões. Ele vai dizer, além de ser um grandíssimo também, apaixonado por Nossa Senhora. Ele era o doutor da igreja, e ele tem alguns livros dele que a capa é como se ele escrevendo Nossa Senhora falando no ouvido dele, né, para ele escrever. Vamos lá. O profeta Isaías descreve-nos uma visão sublime. Viu o Senhor sentado no trono, alto e elevado. Espetáculo magnífico, meus irmãos. Felizes os olhos que o viram. Quem não desejaria, com toda a alma, contemplar o espetáculo de tão grande glória? Mas eis que ouço o mesmo profeta narrar outra visão bem diferente, desse mesmo Senhor. Vimo-los sem aspecto atraente. Nós o reputávamos como um leproso. Se, pois, deseja... Olha
Anota isso no teu coração. Se, pois, desejas ver Jesus na sua glória, faz primeiro por vê-lo na sua humilhação. Se desejas ver o rei sentado em seu trono, começa por fixar os olhos na serpente que foi levantada no deserto. Que essa primeira visão te encha de humildade, para que a segunda te reerga da tua humilhação. Que aquela te reprima e te cure o orgulho, antes de essa te encher de desejo e dele te saciar. Vês como o Senhor se esvaziou a si mesmo. Que esta visão não te deixe indiferente, pois sem a tribulação não podeis contemplá-lo na glória da sua exaltação. Seremos semelhantes a ele, seguramente quando o virmos, tal como ele é. Se semelhante a ele já desde agora, vendo que se tornou por si. Se não recusares ser semelhante a ele na sua humilhação, ele conceder-te-á certamente o reconhecimento da sua glória, pois não suportará que aquele que participou da sua paixão seja excluído da comunhão na sua glória. A gente escreve isso na tua alma, escreve. Vou repetir de novo. Se não recusares ser semelhante a ele na sua humilhação, ele conceder-te-á certamente o reconhecimento da sua glória, pois não suportará, o Deus, Jesus Cristo, não suportará que aquele, você, eu, que participamos da sua paixão, sejamos excluídos da comunhão da sua glória. É tão claro, é que não se recusará o admitir consigo no reino aquele que partilhou da sua paixão. Exemplo, olha o exemplo do ladrão, do bom ladrão. Porque o confessou na cruz, na tribulação, na dor, em meio à paixão, se encontrou com ele no paraíso no mesmo dia. Se com ele sofrermos, como diz Paulo, escreve aos Romanos, se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Tá vendo? Esse é o mistério da graça. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Pronto, acho que as perguntas já acessaram já, né, Laís? Amados, gratidão de coração, gratidão pela paciência. Passamos 23 minutos a mais. Eu vou deixar essa live salva. Roguemos ao Senhor para que nós possamos compreender a grandeza, a grandiosidade do seu amor. O sacrifício da cruz é a maior prova do amor de Deus por cada um de nós. Celebrarmos a Semana Santa é isso. É trilharmos o caminho do Senhor. Por isso, gente, mesmo que você, porventura, você não possa participar da missa, até mesmo se você for para a missa, não tem problema. Eu recomendo de coração. Faça a leitura hoje. Qualquer celular. Se você está assistindo comigo aqui essa live, você tem Instagram. Se você tem Instagram, você tem um celular que é smartphone. Você procure, se não tem ainda, e todo católico, sem dúvida nenhuma, deve ter. Procure Liturgia da Palavra. Você vai encontrar ali, você vai no Google Play, você vai na App Store, procura Liturgia Diária. Liturgia Diária. Vai ter da Canção Nova, vai ter da CNBB, vai ter da Paulo, vai ter um monte de coisa lá. Você procura lá. Todos esses dias, leia a liturgia diária. Leia a liturgia diária. Você vai ver ali, a igreja tem uma sabedoria, você vai percorrer a Bíblia. Você vai percorrer a Bíblia com as leituras. Por isso, peça também ao Senhor mais do que nunca que possa escrever no teu coração essa certeza, essa grandeza. Por isso, faça esse propósito. Se você fizer esse propósito, eu vou ficar tão feliz já de você
acompanhar, mesmo se você for para a missa, mas você leia antes. Primeira leitura, Salmo, segunda leitura, o Evangelho, porque ali você vai ver, vai marcar na sua Bíblia, também a grandeza e cá entre nós, um pecado que nós cometemos muito grande, mas muito grande mesmo, de irmos para a missa sem termos lido antes as leituras, porque se você lê antes, você vai ver a tua interpretação é diferente. Você compreende mais aquilo que o padre vai explicar, Deus vai te dando luzes também. Não deixe apenas para ouvir naquele momento, mas peça ao Senhor justamente essa graça. Senhor, fala ao meu coração através da tua palavra. Fala ao meu coração, Senhor. Tá bom? Essa palavra que cura, essa palavra que liberta, como diz a carta aos Hebreus, essa palavra que é viva e eficaz. Tá bom? Vamos receber então a nossa bênção. Agradeço de coração tua paciência esse tempo todo, as pessoas que passaram por aqui também. Essa live vai ficar salva. Depois, se você quiser assistir de novo, está à disposição. Estamos para servir. Tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Pai de bondade, Deus de misericórdia, nós encerramos, Senhor, esse dia com esse momento formativo, meditando, Senhor, sobre a Semana Santa, sobre a semana que transformou, Senhor, toda a humanidade. Porque, através, Senhor, da Tua paixão, o Teu sangue precioso foi derramado sobre a humanidade, foi derramado sobre a minha pessoa, sobre você, sobre a minha casa, sobre a sua casa, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos. Que essa paixão, Senhor, também faça com que eu seja mais apaixonado por Ti, Senhor. Coloque um zelo profundo no meu coração, na minha alma, para que eu possa, Senhor, Te conhecer cada vez mais. Pedimos a poderosa intercessão de Nossa Senhora, ela que é a nossa rainha, nós que somos consagrados, muitos de vocês estão fazendo também a consagração, vão compreender que depois de tudo isso, nós somos apenas servos da rainha, mas sabendo que não irá nos faltar nada. Tudo que nós fazemos, nós entregamos para Nossa Senhora. Ela é a nossa tesoureira, ela é a nossa ecônoma, ela que sabe onde precisa. Aí abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gratidão de coração, lembrar também, pedindo para lembrar aqui também, né? Sim, isso mesmo. Espero que a Dani já está aqui também, Dani. Eu tenho feito isso, né? Sempre no início do texto, antes de rezar o texto, eu faço a leitura do Evangelho e uma meditação também, tá bom? Lembrando que 6 horas da manhã, de segunda a sexta, por esse perfil, nós rezamos o Santo Terço. E depois, no domingo, no sábado e no domingo, é pelo perfil da Isabela Celino Guimarães, que reza o terço, tá bom? De segunda a sexta, eu mais a Dani rezamos, nós intercalamos às vezes. E no sábado e no domingo é no perfil da Isabela, tá bom? Gratidão de coração, um beijo no coração de todos, Deus abençoe e boa e santa noite, com os anjos e os santos sempre.